Olá, meninas e meninos, professor Cirineu da Matriz Curricular de Física, fazer mais uma aula para o primeiro ano. Nós estamos fazendo as aplicações das leis de Newton e o tema é plano inclinado. Então, na aula anterior eu fiz a demonstração de decomposição de forças, mostrei como encontrar a força resultante, quando encontrar a componente do movimento, a componente do equilíbrio onde não há movimento, através das funções trigonométricas do seno e do cosseno. Mostrei como é que encontra através das funções trigonométricas, as coordenadas decompondo a força. É nessa aplicação que eu vou fazer em seguida, o plano inclinado com atrito. Então, eu vou mostrar a decomposição de forças, fazer o diagrama de forças, que é muito interessante e é importante para você definir, e aplicar a segunda lei de Newton novamente para calcular a aceleração. Poderia fazer cálculo de outras, mas eu vou ficar no cálculo da força resultante, a força de atrito, as componentes e a aceleração. Tá? E lá no portal, na plataforma, tem mais aplicações. Certo? Então vamos lá. Olá, alunos, meninas, meninos, professor Cirineu da Matriz Curricular de Física. Vou fazer mais uma aula sobre o plano inclinado. Nessa aplicação eu pretendo mostrar para vocês, além de revisar tudo que nós fizemos na aula anterior, decomposição de forças, a aplicação isso numa superfície plana, inclinada, sem atrito. Nessa aula eu pretendo mostrar quando se tem aceleração, a decomposição da força numa superfície plana, inclinada, um plano inclinado com atrito. Então, só para recordar, no plano que nós vimos anterior, nós decompomos a força-peso, onde nós temos aqui o apoio, a superfície inclinada com certo ângulo, e a força de contato normal, o contato entre o bloco e a superfície. Então, tem uma força normal aplicada da superfície sobre o bloco. A gravidade é a força da Terra, então a Terra ela atua sobre os corpos próximos a ela. Então, a força da gravidade é a força peso, a força que direciona para a Terra, para o centro da Terra. Ocorre que esse peso aqui é a força que eu pretendo decompor. Na coordenada onde não há movimento, que nós chamamos perpendicular, e aonde há movimento, que é a coordenada onde o bloco desliza, ou escorrega, dependendo se há atrito ou não. Então, a força que nós decompomos é o peso, nós temos essa diagonal, aí esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que está nesse ponto aqui. Então, o ângulo é o mesmo. Portanto, esse ângulo aqui vê de frente um lado desse triângulo, e ao lado desse ângulo tem outro quadrante que é chamado cateto. Então, tem o cateto adjacente, que está ao lado do ângulo, e tenho de frente para o ângulo outro cateto, que chama-se oposto. Então, essa decomposição é em duas coordenadas, a coordenada do cateto adjacente e a coordenada do cateto oposto, aonde fica aqui o plano X e o plano Y. Então, nós temos a coordenada desse peso aqui na componente X, que é o movimento, e na componente Y, que não há movimento. Ele está em equilíbrio aqui, portanto, não há movimento. Lembrando que a força normal de contato, num plano horizontal, ela é sempre perpendicular à superfície, ou seja, 90 graus. Se nós pegarmos essa superfície, vai estar 90 graus. Já o peso ele é uma força também perpendicular, só que para o centro da Terra. Então, em relação à superfície, a força de apoio de contato normal, e em relação ao centro da Terra, a força da gravidade, peso. Bom, aí eu decompus as duas coordenadas, usando as funções trigonométricas. As funções trigonométricas são a função seno e a função cosseno. Então, esse ângulo aqui tem a componente seno, e esse ângulo tem a componente que é o cosseno. Componente, melhor dizendo, a função trigonométrica. Componente é o peso, que é a força decomposta. Esse ângulo e o ângulo seno, em relação a isso,
esse ângulo, e o ângulo cosseno. E as coordenadas aqui, que é o peso x e o peso y. Né? O P é a hipotenusa, porque é o lado maior do nosso triângulo aqui. Né? Nós fechamos um triângulo, então esse triângulo é um triângulo retângulo, onde a diagonal principal, a maior, é a hipotenusa. Né? Então o peso aqui é a hipotenusa, e a coordenada, o cateto, é o PX e o PY. Bom, como em frente ao ângulo, esse ângulo, em frente a ele, eu tenho o cateto oposto, então é o seno. O cateto oposto é o seno. Ao lado do ângulo, o ângulo está aqui, né? O ângulo está, né? Este mesmo ângulo aqui é este aqui, né? São dois triângulos semelhantes. Então, ao lado do ângulo tem o cateto adjacente. Portanto, ao lado, cateto adjacente é o PY, a coordenada PY. Então, para mim achar o cosseno, eu pego o cateto oposto, ou melhor, o cosseno, eu pego o cateto... o cosseno é o cateto adjacente, né? Então, o adjacente é o PY. Portanto, o PY adjacente sobre a hipotenusa, que é o P. E o seno é o cateto que está de frente, né, ao ângulo, que nesse caso é a coordenada PX. Né? Se eu pegar esse ladinho aqui, ó, se eu pegar aqui e fechar a figurinha, eu vou ver que esse lado é igual a esse. Então, nós vemos aqui em frente o cateto oposto. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto ao PX, a hipotenusa ao P. Se eu quiser encontrar o peso X aqui, então basta eu passar multiplicando o P, o peso aqui, né, que é a hipotenusa, e aí vai ficar o peso vezes a hipotenusa da coordenada PX, né, que é a coordenada de movimento. O mesmo podemos fazer com a coordenada que é onde não há movimento, que é o cosseno, né, nesse caso. Nesse caso, não há movimento no cosseno. Então, lembrando aqui que é só passar o peso multiplicando, fica o P. Né? Então, ficaria PY, tá? A coordenada PY é o peso multiplicado pelo ângulo cosseno. E aí, assim, contemplando aí, que nós já tínhamos visto, reforçando, né? Que a aceleração no caso de uma superfície sem atrito, a única força aqui que vai ter atuando é o peso na coordenada x. Então, o F resultante é o Px. Como o F resultante é o Px, tá? Então vai ser o peso x sobre a massa. Se você calcular fora, né, separado aqui o peso x, depois dividir pela massa, aí você tem a aceleração. Ou você pode fazer a função trigonométrica do seno, junto com a massa e a gravidade. Aí, como a massa vai ter em cima e embaixo, simplificando, fica essa função aqui. Gravidade vezes o seno me dá aceleração, sem atrito. Lembrando que nessa situação não tem atrito. Agora eu vou mostrar para vocês o caso de uma situação onde eu tenho um plano, onde nós vamos ter o atrito, né? Vamos ter a função trigonométrica aplicada às funções na decomposição da força, mas eu tenho aqui, nesse caso, a função seno e o cosseno, né, aplicado numa superfície com atrito. Então, o plano inclinado, nossa aplicação é com atrito. Aqui eu já adiantei na direção da superfície, na direção do centro da Terra, é o peso. Tá? Lembrem que esse peso aqui, esse peso é o peso que é a hipotenusa. E aí, para quem não lembra, peso é a massa vezes a gravidade, né? M vezes o G. O contato da superfície, olha, a superfície está aqui, o plano inclinado, tem um ângulo, né? Tem um ângulo aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo que nós vamos descrever depois com o valor. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que este aqui. Tá? Se eu pegar esse triângulo aqui, esse triângulo vai ser o mesmo que esse. Então, eu vou fechar a figurinha aqui. Vou pegar aqui e vou fechar. Melhor, ficou meio tortinho. Ó. E aí, fechando a figura aqui, eu vou ter um triângulo, né? Vou ter um triângulo. Tá? Então, aqui eu tenho a coordenada do peso na componente y. Olha só, aqui é minha coordenada peso y. E aqui eu tenho a coordenada no peso x. Essa é a direção
do movimento, né? A direção x. Então, o peso na componente x. Então, olha só. Em frente ao ângulo aqui, o ângulo que nós estamos tratando é esse ângulo aqui. Em frente a esse ângulo, eu tenho o cateto, que é o px. Esse ladinho aqui, ó, se eu pegar esse lado aqui do nosso retângulo, olha só. Esse lado aqui é o mesmo que esse pedacinho aqui, que é o px. Então, em frente ao ângulo, eu tenho px, tá? Então, em frente ao ângulo é o cateto oposto. E o cateto oposto, pelas funções trigonométricas, né? Função trigonométrica. Lembrando, as funções trigonométricas são aquelas funções da matemática, seno, cosseno, tangente. Então, em frente ao ângulo aqui, ó, em frente ao cateto oposto, então é o seno. Então, o ângulo seno, aqui é o ângulo, vai ter um valor, tem a tabela de ângulos para fazer essa consulta. Então, em frente ao ângulo. Em frente ao ângulo, o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Vou escrever aqui, cateto oposto. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o ângulo que é o lado do triângulo que está na frente do ângulo. Então, na frente é o oposto. Então, o seno do ângulo vai ser o peso na componente x, ó, em frente é o px, dividido pela hipotenusa, que é o peso p. Tá? E aí eu passo para lá, multiplicando o peso, que é a massa vezes a gravidade, né? Eu passo multiplicando, o px fica a função trigonométrica. Então, aqui ficaria o peso na componente x, p, seno do ângulo em questão. Do ângulo em questão, o ângulo que eu vou pretender fazer. Então, aqui fica o peso na componente x, a massa, né, vezes a gravidade. A massa vezes a gravidade é o peso, vezes o ângulo seno. Tá? Então, estou repetindo aqui. Agora, a função trigonométrica do cosseno. Tá? Então, vamos ver a função do cosseno, como é que fica. Cosseno do ângulo formado. Bom, de novo, ó, o cosseno desse ângulo aqui, o cosseno desse ângulo, é o cateto adjacente. E adjacente é ao lado adjacente. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o PY, né? Ó, ao lado aqui, ó. Ao lado o PY. Então, o cosseno deste ângulo vai ser o peso na componente y, dividido pela hipotenusa, que é o peso P, né? O peso na força da gravidade. Então, passando o peso para o outro lado, fica o PY igual a o peso multiplicado pelo cosseno do ângulo. Agora, fazendo o mesmo aqui, você vai ter a componente do peso, para depois nós vamos precisar para encontrar a força de atrito, né? Nós vamos precisar desse peso para encontrar a força de atrito. Então, aqui fica a massa, a gravidade e o cosseno do ângulo. Bom, essas são as funções trigonométricas, né? A função do seno e do cosseno. Agora, olhando para o nosso diagrama de força aqui, você nota que aqui é a direção do movimento. O bloco vai escorregar nesse sentido do movimento. Então, aqui eu tenho a direção de movimento. Bom, se aqui é o movimento, aqui não há movimento. Aqui é o perpendicular. E notem qual é a força que está nesse sentido aqui, ó. Nessa direção perpendicular aqui, eu tenho a força normal e tenho peso na componente y. E aqui não tem movimento. Então, esse valor dessa força é igual a este. Então, a normal é igual ao peso na componente y, porque aqui não tem movimento. Certo? Bom, lembrando que se o movimento é nessa direção, a força de atrito ela é contrária. A força de atrito é contra o movimento. Então, qual seria o sentido da força de atrito? Movimento, força contra movimento.
Fat. Então a força de atrito é contra o movimento. Como é que nós fazemos para encontrar o Fat, força de atrito? Então nós dependemos da força de contato, né? Aqui tem a força de contato, a superfície é áspera, tem atrito. Então nós dependemos do coeficiente de atrito aqui da superfície e dependemos da força de contato, porque sem o contato, né, a força de contato é a força normal, sem a força normal não tem atrito, certo? Então preciso da força normal. E a força normal equilibra com o peso na componente Y. Então o peso na componente Y eu já sei como encontrar, então eu vou ter o valor da força normal. E o coeficiente de atrito depende da superfície, do tipo de material, enfim, são descrições, são características do coeficiente de atrito. Então a força de atrito, Fat, força de atrito, a força de atrito Fat, né, ela depende do coeficiente de atrito, que é aquele número que vai representar quanto é áspera a superfície, que escreve-se com essa letra do alfabeto grego, que parece a letra U minúscula, né? Então tem a perninha mais esticada. E multiplica pela força de contato normal. Então é assim que eu encontro a força de atrito. Eu pego o coeficiente de atrito e multiplico pela força normal. Quando o bloco estiver deslizando em movimento, escorregando, a força de atrito, o coeficiente de atrito é cinético e a força de atrito é cinética ou dinâmica, né? Então esse coeficiente de atrito pode ser cinético ou estático, né? Cinético ou dinâmico ou estático. E a força normal, como eu falei aqui, ó, é na mesma direção do PY. Então, o PY você encontra fazendo a massa, a gravidade e o ângulo cosseno. Tem um valor em radianos, não é em graus, tá? Você nunca usa em graus, tá? Nós precisamos expressar em algarismos que nós chamamos radianos, tá? Então, a normal é o mesmo valor do peso na componente Y, tá? Então, é assim que eu encontro. Então, eu já tenho a força de atrito, eu já sei como encontrar, eu já sei como encontrar o peso na componente Y, né, para determinar a força de atrito, e sei como encontrar o peso na componente X, que é onde vai ter o movimento aqui. Caso tenha uma outra força externa, eu posso representar aqui, alguém puxando ou empurrando, né? Puxando ou empurrando. Aí eu desenho aqui, faço análise de forças, né, na direção do movimento contrário ou a favor. Bom, expressando isso num valor numérico, ficaria assim. Então, expressando isso num exemplo, eu tenho aqui um bloco, o coeficiente de atrito cinético é 0,40, eu quero a aceleração. E nesse caso aqui, eu tenho a massa, né, o dado, a gravidade e o ângulo. Né? Esse ângulo aqui é 45 graus. E o ângulo de 45 graus para o cosseno e o seno é o mesmo valor, porque é no meio, tu divide o triângulo retângulo no meio. Né? Você pega esse aqui, por exemplo, divide no meio, é 45 graus. Então o ângulo é o mesmo. Bom, mas tem atrito. Tem atrito. Então, eu tenho a componente normal, tem a componente PY, aqui. Essa é a componente PY. Elas são iguais. São forças que têm o mesmo valor porque estão em equilíbrio. E na direção do escorregamento aqui, eu tenho o peso, se ele estiver escorregando para baixo ou sendo empurrado para cima, então o peso é sempre para baixo, né? Então aqui é a componente do peso. Ó, esse é o componente peso na direção X. Então aqui eu tenho movimento, né? Tem a direção do movimento. Movimento. Se tem movimento, tem a aceleração. Tá? Pode ser que seja um movimento com um movimento uniforme, aí não tem aceleração. Mas o peso continua existindo de qualquer forma. E o atrito é contrário ao movimento. Então o atrito é para cima, é contra o movimento. É paralela à rampa, ou plano inclinado, mas é contrário. Então o Fat está aqui. Bom, o que eu preciso então para encontrar a aceleração? Nós precisamos de decompor essas forças, tá? Para poder achar a força de atrito. E também nós precisamos
usar uma expressão matemática, né, que é a segunda lei de Newton. Né? Então nós usamos a segunda lei de Newton. Sempre a segunda lei, né? Ela por isso que é a lei fundamental do movimento, né? Porque nós sempre usamos ela para definir o movimento. Tá, aí lembrando que lá na segunda lei de Newton, né, para essa segunda lei, é a força resultante. Eu tenho que achar a resultante. Somar todas essas forças para encontrar uma resultante que vale por todas. Então, a força resultante dividido pela massa. Bom, quem é a força resultante? É essa a questão, né? Quem é a força resultante? Eu sei que o peso e a força normal, o peso na componente Y e a normal, eles se equilibram. Então, se eu somar, dá zero. Mas aqui eu sei que tem o peso na componente X e tem a força de atrito contra. Então, a resultante vai ser o peso X menos o atrito, ó, contra, uma contra a outra. Então, eu sei que a força resultante, nesse caso, é o peso na componente X menos a força de atrito Φ. Isso no plano X, tá? Na componente X, porque a Y aqui dá a soma da zero. Tá? Se tu quiser separar, aí tu coloca X, componente X, e a força resultante na componente Y vai ser zero, porque vai ser a normal menos o peso. Né? A normal menos o peso na componente Y. Isso dá zero. Dá zero porque elas estão equilibradas. Então, a resultante é o Px menos o Φ. Logo, para encontrar a aceleração aqui, você vai fazer peso x menos o Φ, dividido pela massa. E aí é só trabalho matemático agora, né? Para definir. Tu podes fazer todas, escrever as equações aqui, simplificar o que tiver que simplificar, e no final só substitui os algarismos numéricos na expressão que ficar, tá? Então, você vai encontrar o peso na componente X, vai encontrar o Φ e vai substituir os valores, né, subtrair e dividir pela massa. Caso você não queira fazer separado, aí você pode substituir as equações aqui do peso X e a força de atrito, simplificar o que tiver que simplificar, que nesse caso é a massa, e restando os algarismos você substitui. É o que eu uso sempre, que eu aconselho fazer sempre. Trabalhar com a simplificação das grandezas e no final o que sobrar eu resolvo. Mas eu posso fazer separado, tá? Então, suponha que eu queira encontrar o peso na componente X. Peso na componente X aqui, ó. Esse ladinho aqui, esse pedacinho aqui, então o ângulo está aqui, o nosso ângulo, esse ângulo de 45 graus está aqui, na frente dele é o cateto oposto, que é o Px. Logo, o Px vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, nós sabemos que é o seno. É o seno do ângulo. Aí o peso x vai ser, para mim calcular o peso aqui, eu multiplico a massa pela gravidade. Tá? Então a massa vezes a gravidade. Então vai ficar 2 quilos vezes 10. E o ângulo seno, ó, o seno de 45 graus. Tá? Esse seno aqui de 45 graus, esse ângulo aqui, né, que vai ser assim o peso vezes o seno de 45 graus. Esse 45 graus em radianos é 0,71. 0,707 na tabelinha do livro de matemática, mas aqui 0,71. Então 0,71. E aí, fazendo as contas aqui, nós vamos ter 14,2 newtons, né, para o peso. Bom, então para esse caso aqui, né, você vai ter já o peso na componente X, vai ter que encontrar o peso na componente Y. Vou fazer também. Então aqui 14,2 newtons. Esse é o peso que provoca movimento. Agora o peso que não provoca movimento, peso X, tá? O peso Y, né? Então fazendo também. Peso na componente Y.
Como é que eu acho o peso na componente y aqui? Ó, esse peso, ele está ao lado do ângulo. Se ele está ao lado do ângulo, é o cosseno. Então ficaria peso vezes o cosseno do ângulo. Quanto vale esse ângulo? 45 graus. Então ficaria peso cosseno de 45 graus. Beleza? Então olha só. Agora vamos fazer o cálculo, né? Peso na componente y vai ser 2 kg de massa, né? Peso é a massa vezes a gravidade, vezes 10 da gravidade, e 0,71, que é o ângulo de 45 graus em radiano, 0,41, que vai dar o mesmo valor que está aqui, 14,2. 14,2 newtons. Encontrei as funções, né, trigonométricas. Com as funções trigonométricas eu vejo na direção x e na direção y. Falta só para nós encontrarmos aqui o φ, né? Então você pode fazer separado o φ também, tá? O φ, que é a força de atrito, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando aqui, ó, que o peso na componente y é igual à força normal, né? Eles têm o mesmo valor, eles se equilibram, porque somando dá zero. E o coeficiente de atrito, o coeficiente de atrito cinético é 0,40. Então a normal é igual ao PY é 14,2, e o coeficiente é 0,40 vezes 14,2. E fazendo isso, nós vamos ter a força de atrito. Tá, então isso vai ser igual a 5,68. Vou arredondar para 7. 5,7 newtons. Então eu tenho a força de atrito, tenho também o peso na componente y, tenho o peso na componente x, agora eu vou ali para encontrar a aceleração. Poderia fazer a dedução toda aqui, algébrica, simplificar, mas você pode fazer separado assim para não se perder nas simplificações. Então, a aceleração do bloco vai ser o peso na componente x. Peso na componente x, 14,2. 14,2 menos porque está contra, né? Força de atrito. Força de atrito, 5,7. Então, 5,7. E aí, vamos dividir pela massa. Aqui eu tenho que dividir pela massa porque eu não simplifiquei. A massa é 2 kg. 2 kg. Então, quanto ele vai acelerar na descida? Ele vai acelerar na descida um valor, vamos primeiro diminuir, né? 14,2 menos 5,7. Aí vai ter um valor numérico de 5,3. Não, fazendo a conta, refazendo, 14,2 menos 5,7. Isso dá 8,5. Então, 8,5 dividido por 2. Então, a aceleração vai ser um valor dividido por 2, nós vamos ter 4,25. 4,25 metros por segundo elevado ao quadrado. Essa é a aceleração no plano com atrito. Lá na página tem mais exercícios, tem vários exercícios para fazer. Fui mais detalhista aqui, né? Você pode fazer de forma mais acelerada, mais rápida. Mas lembre, primeiro você desenha o diagrama de forças, o FAT, a força de atrito, se houver, peso na componente do movimento, peso na componente do equilíbrio, acha as componentes, PY e PX, se tiver atrito, acha também o atrito. Para calcular a aceleração, você pega a segunda lei de Newton, substitui os valores, que você vai ter. Se for apenas para encontrar a resultante, né, a força resultante, aí você faz o diagrama de força, calcula os valores, se precisar calcular, que você vai ter a resultante, tá? A força resultante. Em caso de movimento uniforme, a aceleração é zero, tá? Então você vai fazer análise de forças aqui, Px menos FAT igual a zero, porque
se for movimento uniforme, né? Não tem aceleração. Bom, eu fico por aqui, faço mais aplicações nas próximas aulas. Espero que vocês também pratiquem um pouquinho dos exercícios lá da página do portal, na nossa plataforma, e até a próxima.